nossa mensagem hoje tem um direcionamento. Eu falei na sexta-feira que eu tinha tudo para ministrar a continuação da pregação de domingo passado. Nós estudamos sobre rei e poderíamos estar estudando hoje sobre sacerdote, né? Que o Senhor nos fez reis e sacerdote. Mas quem direciona é Deus, é o Espírito Santo. E essa palavra ela veio no meu coração e o Espírito Santo deu a ordem, é essa que tem que ser ministrada, é essa que tem que ser pregada. E acredito que vai, trazer um alívio no seu coração. Alguém de vós já sofreu uma injustiça? Ou está sofrendo uma injustiça? Ou às vezes fez algo de bom e não foi nem reconhecido? Fez algo bom para alguém, algo, para um parente, um familiar. Você fez uma boa ação, você teve uma boa atitude, algo que muitos não teriam, algo que muitos pode até ter falado, você foi bobo, você foi boba de ter feito isso, ele não merecia, e não sei o que lá, e foi esquecido, não foi reconhecido, não foi, aquela coisa que você não recebe nenhum agradecimento. Você já sofreu isso? Não que você faça, né, para ser assim, agradecido, tem aplauso, mas pelo menos um obrigado a gente espera às vezes, sim ou não? Sim, então, obrigado, obrigado pela ajuda, obrigado por você ter vindo aqui. E às vezes a pessoa teve isso, está tendo isso, não está tendo reconhecimento da empresa, não está sendo reconhecido, de uma forma e de uma maneira adequada pelo marido, pelos filhos, não sei, injustiça. A gente vai entender mais aqui através da palavra de Deus. No livro de Esther, capítulo 2, versículo 21, aqui é contada uma história sobre a rainha Esther e sobre um homem chamado Mardoqueu, que é tio da Esther, da rainha Esther. Mardoqueu, peço que você já coloque isso no seu coração, ele sempre ficava na porta do rei. Ele sempre estava na porta do rei. Na porta de quem, igreja? Na porta do rei. E, vamos ler, para não ficar somente com minhas palavras, Esther 2:21, diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, o Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Olha aqui para mim. Semana passada nós falamos que Eliabe não foi rei, possivelmente por causa de ira. Possivelmente por causa que ele tinha um coração irado. Olha o que a ira, a raiva, o ódio provoca no homem. Estes 2 eunucos, o rei deve ter repreendido, penalizado, feito algo que eles não gostaram, que se indignaram e começaram a tramar a morte do rei Assuero. Começaram a tramar o assassinato do rei. Mas Mardoqueu, versículo 22, e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Versículo 23. E enqueriu-se, quer dizer, começou uma investigação, e enqueriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Olha para mim. Ele ficou sabendo que esses 2 eunucos estavam tramando o assassinato do rei Assuero. Ele foi até a rainha Esther, sua sobrinha, e disse a ela. E ela foi até o rei em nome dele. Olha, o meu tio Mardoqueu, dependendo da tradução vai dizer Mardocai, né? Tem algum aí? Mordecai, né? Mordecai, mas essa está Mardoqueu. Veio aqui e disse que 2 eunucos seus querem te matar. Começou uma investigação e descobriu que era verdade,
pegaram esses dois homens que estavam tramando a morte do rei e mataram, enforcaram e registraram no livro das crônicas perante o rei aquele negócio. Olha, Mardoqueu salvou o rei da morte. Mas somente foi isso. Ele não foi recompensado, ele não foi galardoado, ele não recebeu uma promoção. Ele salvou a vida do rei e nada recebeu, apenas uma assinatura, apenas um lembrete. Mardoqueu salvou a vida do rei Assuero. Vem para o capítulo 3, Esther, capítulo 3. No versículo 1, vai dizer assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho do Amedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Agora, olha para mim, vamos entender. O Ramã, na nossa mensagem de hoje, ele vai representar o mal. Quem é Ramã? É um ímpio com o coração cheio de maldade. Se a gente for colocar ele numa posição, ele seria o primeiro Hitler. Ele planeja o extermínio da morte dos judeus. Ele planeja o extermínio de matar todos os judeus. Até então, Esther também é judia. E esse Ramã, ele é colocado por cima, até mesmo dos príncipes. O rei gostava muito do Ramã, algo ele proporcionava para o rei, nós não sabemos o que fez com que Ramã achasse graça aos olhos do rei, mas algo aconteceu. O rei exaltou um ímpio, um cara cheio de maldade, um cara que praticava a maldade. O rei colocou por cima, de tal forma, de tal maneira, que quem estava à porta do rei tinha que se inclinar quando o Ramã passava. Mas Mardoqueu, ele não se inclina, ele não se prostra. Porque o primeiro mandamento é: não o que? Adorarás outros deuses e nem se inclinarás. Pastor, mas Ramã é homem, mas um homem que se fazia Deus. Um homem com orgulho, prepotência e arrogância. Um homem que planejava a morte do seu povo, do povo de Mardoqueu, e ele sabia a maldade. Meu irmão, quantas pessoas se curvam diante da maldade? Sabe que aquilo é errado, sabe que mentir é errado, mas pastor, se eu não mentir, eu vou perder meu emprego. E agora que eu fui promovido na empresa, ela se curva. Pastor, se eu não ceder, eu vou acabar perdendo a minha esposa, vou acabar perdendo meu marido. E aquela prática sexual que tem vivido é errônea, é pecado, e a pessoa se inclina à maldade. Quantos que se curvam diante da maldade? Meu irmão, nós não podemos nos curvar diante da maldade, diante do pecado. Nós não podemos se curvar e nem se prostrar. Mas quantos têm se prostrado? Me lembro da mensagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostraram, meu irmão. Assim também foi Mardoqueu. Ele não se prostrou diante da maldade. Não se curve diante do mal.
O maligno vai vir com afronta, o maligno vai vir com desaforo, para fazer com que você se prostre, para que você seja escravizado. Mas você é filho de Deus, você está revestido da armadura de Deus, você tem a autoridade do nome de Jesus para pisar em serpentes e escorpião. Voltando para a nossa história, Mardoqueu não se curva, Hamã fica furioso, mas furioso. Olha o que diz aí no versículo 3: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que você não traspassa o mandado do rei? E sucedeu, pois, que dizendo-lhes isso de dia em dia, não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Hamã, para verem as suas palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Presta atenção, assim é o diabo. Você diz que é cristão, ele vai te provocando, para ver se a palavra que saiu da sua boca: eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu espero em Deus. Ele vai provocando para ver se a palavra que sai da tua boca é sustentada, para ver se da sua boca vai sair murmuração, se da tua boca vai sair praga, se da tua boca vai sair maldição. Assim é a manifestação do diabo. O que sai da sua... Ele diz: eu sou judeu e eu não me prostro, eu não me curvo. E eles ficaram: cara, você não está obedecendo o rei, cara, você não está obedecendo o rei, cara, você não está obedecendo o rei. Foram lá e contaram para Hamã, porque eles queriam ver se aquela atitude de Mardoqueu continuaria. Oh, meu irmão, assim temos que ser nós. Ele não se curvou, ele não se prostrou. Eu disse sexta-feira algo que veio no meu coração, algo que tem acontecido no mundo, no Brasil e no mundo, a ideologia de gênero, aonde tem empresas que fazem campanhas LGBT, e que muitas delas colocam o arco-íris, e muitas delas colocam ali seu corpo, sua regra, aonde muitos funcionários cristãos serão colocados a posto de dizer: olha, você vai ter que vestir porque faz parte da campanha. E aí? A pessoa que se diz cristã, nós não odiamos jamais a pessoa que pratica homossexualismo, jamais odiaremos, jamais. Mas a prática aos olhos de Deus e biblicamente é abominável aos olhos de Deus, é pecado. E eu não posso concordar, eu não posso compactuar, eu não posso virar as costas e dizer: estou nem aí, cada um faz com a sua vida o que quer. Ei, cada um faz da sua vida o que quer, mas o meu pensamento tem que concordar com o pensamento de Deus. Senhor, tenha misericórdia, que essa pessoa que tem vivido a prática do pecado se arrependa, se converta e aceite Jesus e viva para Cristo. Esse tem que ser o nosso pensamento. Mas muitos: não estou nem aí, cada um que quiser faz sua vida. Meu irmão, nós não podemos concordar, nós não podemos aceitar. A nossa alma tem que se angustiar. Entenda essa angústia de piedade, de compaixão. Mas nós temos visto a palavra se cumprir, que na vida de muitos o amor se esfriaria. Meu irmão, mas na igreja não deve se esfriar. No seu coração este amor não pode se apagar. Você tem que ter um coração de compaixão, um coração misericordioso. Sim ou não? Deveria, tem que ser. Lute para isso, alimente o seu espírito para praticar isso. Mas Mardoqueu não se curvou. Não se curvou. Nós vamos entrar agora chamando a atenção. Hamã, ímpio, pecador, cheio da maldade, foi exaltado pelo rei.
A pessoa que pratica o que é bom, faz o que é reto, nada recebe. Mas o que pratica a maldade é exaltado. Isso acontece no nosso mundo atual. Parece que quem faz coisas erradas, nada lhe acontece. O salmista Asaf diz que quase ele pecou, quase ele vacilou, quase ele deixa de servir a Deus, porque ele olhava para os ímpios, e os ímpios praticavam a maldade, e parecia que estava tudo certo, eles se davam bem em tudo, eram ricos, prósperos, cheios de filhos, cheios de propriedades, cheios de, riquezas, cheio de riquezas. E hoje a gente vê a pessoa que é pecaminosa, cheio de maldade, mente, rouba, é corrupto, e parece que, vive uma vida de rei e de rainha, compra e não paga, dá um golpe, vive uma vida de como? Isso, dá golpe, meu irmão. Eu sabia falar essa palavra. Ele dá golpe, engana um, engana outro, engana outro, e parece que nunca a casa cai, mas a casa cai. A casa cai. Se não cair aqui nessa terra, meu irmão, no dia do juízo final, cai. As nossas ações, as nossas atitudes estão sendo gravadas, marcadas, escritas. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Abre. Malaquias 3, 16. Acharam todos? Está escrito assim: então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Você pode fazer algo bom, boas ações, boas atitudes, e não ser recompensado, e não ser reconhecido, mas tudo que você faz está sendo escrito. Você pode não ser reconhecido, não ser bem remunerado, até mesmo injustiçado. Você faz o que é reto na empresa, reto com a família, você é uma pessoa de conduta exemplar, mas você pode ser caluniado, você pode ser injustiçado, mas tudo que você está fazendo está sendo escrito. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, está escrito assim: eu vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu digo sempre uma frase: nós não seremos salvos pelas obras, mas seremos julgados por elas. Somos salvos mediante a graça, mediante a fé.
A fé sem obra, ela é morta, mas as obras, ela é contada para o galardão eterno, ou até mesmo neste mundo. Somos recompensados segundo as nossas ações, segundo as nossas obras aqui na terra. Mas o texto claramente, não matando, fala do juízo final. Você pode estudar em casa o juízo final. Tudo está sendo escrito. Os mortos ressuscitarão e todas as ações, atitudes e obras serão julgadas. Volto novamente a chamar a sua atenção. Você pode não ser bem recompensado aqui na terra. Você pode até não ser reconhecido pelo marido, reconhecido pela família, reconhecido pela esposa, reconhecido, pela empresa, pelas pessoas, pela igreja. Mas a sua obra de fé, a sua obra de fidelidade, a sua obra de obediência, a sua obra de santidade está sendo anotada. Está sendo anotado. E um dia esse livro será aberto e seremos julgados. Isso te alegra ou te entristece? Eu não sei quais são suas obras. Eu não sei quais são as suas atitudes. Mas isso te alegra ou te entristece? Enquanto a vida, hoje é uma oportunidade de você pedir perdão dos seus pecados, e o nosso Cristo, Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mar dos esquecimentos. No mar do esquecimento. Hoje é um novo começo para que a sua história seja escrita pelo dedo de Deus. Depende de você. Ou lá vai estar escrito: dei várias chances para fulano, e fulano não aceitou, fulano desprezou, fulano rejeitou. Quantas chances eu dei para ela, quantas chances eu dei para ele, mas ele não quis, ela não quis. O que vai estar escrito quando se abrir este livro? Vamos voltar lá em Esther? Volta lá. Ramã é exaltado. Um pecador, um ímpio que pratica a maldade é engrandecido. Mardoqueu, ele é esquecido, ele é injustiçado, ele não é reconhecido. A gente também tem muitas histórias assim. José viveu uma vida de injustiça, dentro da sua própria casa, era invejado, era desprezado, foi vendido como escravo. Você conhece muito bem a história de José, a injustiça na vida dele. Mas em todo o tempo, você lê a história de José, você não pega ele murmurando, ele amaldiçoando o dia do seu nascimento. Você não pega José brigando com Deus, murmurando contra Deus. Vai parar na casa de Potifar, ele ali novamente é injustiçado. A mulher de Potifar está em cima de José, ele foge, ela diz que ele abusou sexualmente, foi parado na prisão. Lá tem dois homens que têm dois sonhos, ele faz a interpretação desses sonhos. Aquele que foi exaltado novamente, o copeiro, foi levado novamente para a presença do rei, ficou de ele falar de José. Quando você sair daqui, você fala de mim lá com o rei. Mas, por 2 anos praticamente, aquele copeiro esqueceu-se de José. Foi esquecido. Mas, meu querido, preste atenção. Deus não se esquece
esquece. Deus não é injusto. Você está aí? Fica aqui. Coloca lá em Hebreus 6:10. Para a gente não tomar. Olha aí, leia comigo. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Esse santo aqui, meu irmãozinho, é vós outros. Sede santos como ele é santo. Nós, irmãos, a Bíblia trata como santos. Então ele está dizendo: aquele que mostrastes amor, porque serviu os santos, porque você serviu ao próximo, porque você amou ao próximo, porque você estendeu a mão ao próximo, porque você ajudou o próximo e principalmente os santos, porque aqui, se fosse somente o próximo, teria ficado próximo. Não, aqui ele está falando exclusivamente dos salvos, dos santos, da igreja, porque você serviu um ao outro, honrou um ao outro, respeitou, orou, ajudou. Deus não é injusto, Ele não se esquece. Tudo que você fizer a um destes meus pequeninos, eu vou te galardoar, eu vou te recompensar. Palavras de Jesus. Meu irmão, você pode fazer algo, talvez você ajudou alguém, você estendeu a mão para alguém, você doou algo, você ajudou com dinheiro do seu próprio bolso, aquela pessoa foi ingrata com você, falou mal de você, talvez você levou essa pessoa para dentro da sua casa, aquela pessoa pegou algumas informações e saiu espalhando. Meu querido, se aconteceu isso com você, guarde o teu coração, limpa teu coração, perdoa, mas entenda, você foi injustiçado, você foi humilhado, você foi esquecido. Deus, Ele vai lembrar, Ele não se esquece. Só que tem uma questão, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Gálatas capítulo 6:9 diz claramente: não se canse de fazer o bem. Olha lá, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, vamos colher. Ao seu tempo vamos ceifar, se não houvermos o quê? Quer dizer, se nós não retrocedermos na fé, murmurar, reclamar, abandonar a fé, quer saber? Abandonar o chamado, abandonar a igreja, abandonar a família. Tem gente que fala: meu irmão, mas se nós não nos cansarmos de fazer o bem, vamos colher. Pode ter certeza, você vai colher. Você está em Esther? Esther capítulo 5, vai para o 5, versículo 9. Vamos lá, para a gente entender mais essa história. É muito grande, peço que você leia durante essa semana. São apenas 10 capítulos. Em 5 dias você pode ler 2 por dia. Leia essa história, leia também na linguagem de hoje, para você ter uma compreensão, vai ser muito bom. Se você tiver oportunidade, busque em algum aplicativo, tem um livro, não, aplicativo não, tem o filme, você vai assistir um pouquinho também, mas leia, o mais importante é ler. 5:9. Então saiu Ramã, naquele dia, alegre, de bom ânimo, porém vendo Ramã, amado Aqueu, à porta do rei, que não se levantara e nem se movera diante dele. Então Ramã encheu-se o quê? De furor contra Mardoqueu. Sabe o que aconteceu aqui? A rainha Esther, com sabedoria de Deus, promoveu um jantar e não convidou ninguém, somente Ramã e o rei Assuero. Ele se achou o cara. A rainha Esther fez uma janta e só chamou eu de convidado. Logo ele ficou alegre.
Mas olha para mim, quando o coração da pessoa é maldoso, leia comigo aí. Ramã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou a vir seus amigos e a Zeres, sua mulher, e contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, e aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Olha o que está acontecendo. O cara está sendo bem sucedido, o cara está sendo engrandecido, o cara está sendo exaltado, mas ele não está satisfeito, porque Mardoqueu não, de alguma forma, lhe reverenciava. Você já viu o tipo de pessoas assim? Ela está crescendo, ela está prosperando, mas se o irmão não aplaude ele, se a irmã não reconhece o sucesso, se fulano não reconhece a prosperidade, o crescimento, ele fica insatisfeito. Ele estava insatisfeito. Estava sendo honrado, mas porque Mardoqueu não lhe reverenciava, não lhe cumprimentava, ele ficava insatisfeito. Infelizmente, existem pessoas assim que ficam insatisfeitas. Se chama esposa. Você lava os pratos e deixa alguns caroços dentro da pia, fica insatisfeito. Você faz as coisas e fica insatisfeito. Claro que isso é um pouco de piada, mas existe muito isso no mundo real. Nossa, eu fiz o arroz, você nem falou nada, coloquei um sal diferente, coloquei calabresa no feijão, você nem reparou. Nossa, eu fiz um bolo hoje para você comer, você nem disse que estava gostoso. Estou ouvindo a voz da dona Jaca aqui no meu. Mas existe, aqui é uma brincadeira, claro, mas existe ou não existe pessoas insatisfeitas? A pessoa está crescendo, está prosperando, mas se as pessoas não aplaudem, se as pessoas não reconhecem, fica insatisfeito, fica triste. E o pior dessas pessoas é ter pessoas piores do que ela do lado, porque ele foi lá para os amigos, ele foi lá para a esposa, e olha o que acontece no versículo 14: então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 cavalos, isso significa quase 20 metros de altura, e amanhã dizer ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer o que? A forca. Olha para você ver. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa companhia. Eu preguei isso na primeiro JQV do ano. As amizades, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou trazer a mensagem que eu preguei para os jovens, para a igreja, muito forte. Não é só jovem quem tem más companhias. E às vezes não precisa nem ser uma companhia. A mensagem foi mais sobre um conselho. Às vezes a pessoa te dá um conselho e você faz. Quantos casamentos foram destruídos porque a amiga larga ele, larga ela, pronto, aquilo já entrou na mente da pessoa. É verdade, o mundo é grande, está cheio, não se prenda nesse casamento infeliz. É mesmo, cristão,
Pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, membros de carteirinha de 30, 40, 50 anos estão recebendo esses conselhos. Recebendo. E o pior não é receber. O pior é colocar em prática. O pior é colocar em prática. Então um dia eu trago essa mensagem para a igreja. Então, olha o conselho, ele vai lá e constrói, passa a noite inteira construindo, ele e seus funcionários, 20 metros de forca, planejando tudo, vou matar Mardoqueu. Assim é o diabo, meu irmão, quando ele não te vê prostrado diante da dificuldade, ele quer o quê? Te matar, te destruir. Meu irmão, ele pode levar 1 milhão naquele carnaval que vai ter no Rio de Janeiro. Estou praguejando e também estou profetizando maldade não, mas cai um raio e morre 15 mil pessoas lá. Você acha que ele vai ter prazer de levar esses 15 mil somente? Está lá, já está fazendo os seus desejos, seus prazeres, suas vontades. Ele quer tirar um da presença, um cabeça, um pai de família. Ele quer destruir um, que é aquele que está ali praticando a palavra, obedecendo a palavra. Ele fica com ódio, ele manda uma enfermidade, ele não se abala, ele manda uma dificuldade financeira, ele não se prostra, ele manda outra dificuldade com o filho, ele não se rende, ele não retrocede, ele avança, ele crê em Deus, ele confia em Deus. Ele fica furioso. Irmão, o diabo tem que estar furioso contigo, amém ou não? Se ele estiver feliz, batendo palma para você, o negócio não está bom não. Ele tem que estar furioso. Rapaz, eu tento de tudo. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vou matar. E tramando Ramã a morte de Mardoqueu. Já ouviu? Romanos capítulo 8, versículo 26. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Olha lá, e da mesma 28. Se eu falei 26, me perdoe. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquelas que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto, para o seu propósito. Todas as coisas, meu irmão. Vamos para o capítulo 6? Você está no 5? Pula para o 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia que Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, das guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra, que galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Nenhum galardão, nenhuma recompensa foi dada para Mardoqueu. Mas foi escrito nos livros de memória. A mensagem é essa, meu irmão. Guarda seu coração, não reclame, não fique pedindo e querendo reconhecimento, aplausos, recompensa, glória deste mundo. Apenas faça o bem, continue fazendo o melhor. Se você está lá no trabalho, eles não te valorizam, mas continue fazendo o que faz como se fosse para Deus. Porque se aquele lugar não está te valorizando, ele tem todo o poder, e todo o domínio, e toda a força para te colocar em outro lugar melhor. Amém ou não amém, igreja? Ou você não acredita nisso? Se a tua família não te reconhecer, ele vai te exaltar no meio delas. Ele não vai te dar outra família não, tá? Mas ele vai te honrar no meio delas. Foi assim com Davi. Davi foi injustiçado. Davi não foi nem chamado para o profeta olhar para ele. Se tivesse naquele dia Samuel ungindo Davi, nem almoçado
eles tinham chamado Davi para almoçar. Tinha ficado lá. Ele foi esquecido pelo próprio pai. Foi esquecido pelo próprio pai. Mas Deus, lá no campo, lembrou dele. Escolheu ele. Reconheceu ele como rei. Querido, a mensagem é para você. Você está sendo injustiçado? Pastor, o que eu mais tenho vivido hoje é injustiça. Porventura você possa viver. Guarda essa palavra no seu coração. Não faça nada contra. Mardoqueu poderia ter ido até Esther e falado: Esther, é rainha. Ramã está fazendo isso. A gente tem que acabar com Ramã. Você tem que contratar alguns soldados do reino para a gente fazer, tirar a vida de Ramã. Ramã vai acabar destruindo o nosso povo. Mas não, ele não maquinou o mal. Ele chama a Esther e ele ainda diz: Esther, vamos orar, vamos jejuar, vamos adorar ao Senhor. E assim aconteceu. Naquele dia, todas as coisas cooperam, meu irmão. Então o diabo está tramando contra a sua vida, querendo acabar com o seu casamento, querendo acabar com a sua empresa, querendo acabar com a sua família, seus filhos. Deus vai cooperar. O rei, eu fico imaginando essa cena. O rei do nada, a gente fala do nada, né? Mas é Deus. Deus é tudo. Do nada acorda e fica sem sono. A primeira coisa que vem no coração dele é: eu estou deixando de abençoar alguém. Olha para você ver. Estou deixando de abençoar alguém. Está acontecendo. Ele logo teve discernimento. Eu estou fazendo isso. Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Quando a gente perde o sono, a gente sabe por que estamos perdendo o sono. Eu já testemunhei aqui de um membro nosso lá da Cidade Feliz, Natal, o André. Posso contar, sei que se ele assistir, ele confirma embaixo. Ele deixou de honrar a Deus na primícia, no dízimo e na oferta. Ele não dormia. Passou a noite ouvindo a voz: André, André, André. As 3 vezes ele foi até o seu irmão Gabriel, que estava dormindo naquele dia na sua própria residência lá. Ele está me chamando, Gabriel? Não estou. Na 3ª vez que ele foi lá: não chamei. Ele se prostrou e reconheceu o seu pecado. Reconheceu. Como assim? Outros e outros. Reconheceu os seus erros, suas falhas. Estou contando isso porque é uma experiência que contaram a mim. A pessoa ficou angustiada. Querido, o rei Assuero não conseguiu dormir, logo teve discernimento. Gente, traz lá o livro das memórias. Eu estou deixando de abençoar alguém. Eu estou deixando de honrar alguém. Os servos lê. Está aqui Mardoqueu, ele salvou sua cabeça. Queriam te matar e ele deu a notícia que iriam te matar, e Assuero. O que a gente fez por ele? Coisa nenhuma. Não fizemos nada. Só não fez nada. Meu irmão, como eu comentei pela manhã, se ele tivesse pedido algo, no dia que ele fez uma ação boa, uma atitude boa, ele falasse: ei, ó, o senhor era para estar morto, hein, rei? Os caras iam te matar. Mas bem que o senhor podia me dar aquela chacrazinha, aquela fazenda, aquela casa, mais uns boinhos, mais umas cabras. O senhor podia me dar aquilo ali, uma carroça, para me viver naquele canto? Estaria escrito na memória, no livro da memória, o quê? Uma chácara, um carro de boi, foi recompensado. Eu chamo a sua atenção, meu irmão. Não queira a glória do homem, porque o que estão deixando de te reconhecer, Deus vai te reconhecer. O que estão deixando de te honrar, Deus vai te honrar. Todas as coisas cooperam. Apenas sejam tementes. Honra o seu pai, honra a sua mãe, honra a palavra de Deus, e Deus vai te exaltar. Vai. Isso aqui não é uma palavra, meu querido, uma palestra coach, uma palavra motivacional, não. Essa é a palavra de Deus.
Você pode estar sendo esquecido pelos homens, mas você vai ser lembrado por Deus no tempo certo. No tempo certo. Então, enquanto não chega esse tempo, adore, adore, adore. Continue adorando, continue abençoando, continue fazendo bem, continue amando o próximo. Porque pior do que odiar as pessoas é não amar. É não amar. Eu não vou na cara do fulano não, mas eu não odeio ela não, mas não ama. Amar os seus, tá? Fala, igreja, seus inimigos. Ela não é sua inimiga, mas você também não ama. Acho que tem alguma coisa errada aí, gente. Temos que colocar em prática. Aí, o que aconteceu? Vou resumir. O rei Assuero ficou imaginando, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou honrar Mardoqueu? Aí Ramã, lembra que Ramã estava tramando a morte de Mardoqueu? O Ramã ia chegar lá e falar assim: rei Assuero, eu quero te fazer um pedido. Ele: faça, meu querido. Que o que você pedir não é um pedido, é uma ordem, fala. Não, ele já ia chegando lá fazendo o pedido. Antes dele fazer o pedido, o rei falou: ei, Ramã, chega aqui. Ele: que foi, meu rei? Olha, tem um homem que eu quero honrar, tem um homem que eu quero exaltá-lo. Logo, ele achou o quê? Opa, esse homem é eu. O orgulho, né? A arrogância, a prepotência, é eu? Né? Eu quero ser o melhor. Vão me escolher. É eu que você agora escolhido. Logo, eu quero honrar, mas eu não sei o que eu vou fazer para honrar esse homem. Ramã, astuto, sagaz, inteligente. Meu rei, faz o seguinte, depois você lê chegando em casa, amém? Eu creio que você lê a Bíblia em casa. Fique com essa lição durante toda a semana. Meu rei, pega o seu cavalo que o senhor monta, aquele que o senhor monta no final de semana, coloca ele em cima desse cavalo. Qual que é o melhor cavalo de raça? Um quarto de milha, não sei, manga larga, um dos melhores cavalos. Pega a sua capa real, coloca nele. Pega a sua coroa, coloca nele. E coloca um porta-voz gritando: esse aqui é o homem que o rei honra. Esse aqui é o escolhido pelo rei. O rei gostou. Falou: cara, você é inteligente, gostei. Prepara lá então o cavalo. Imagina ele correndo. Mas ei, espera aí. Eu não falei quem é. Eu não disse quem é. Ele: é mesmo, né, meu rei? Quem que é para exaltar? Eu quero que você busque Mardoqueu e faça conforme o que saiu da sua boca. Conforme você disse, eu quero que você honre Mardoqueu. Querido, aquele que estava tramando a morte teve que sair de rua em rua na Babilônia, naquela província, gritando: este é o homem que o rei honra. Este aqui, com a capa, Mardoqueu, ele sai com a coroa do rei, com a capa do rei, montado no cavalo do rei, com aquele que odiava ele, proclamando ele, honrando ele, exaltando ele. Querido, que Satanás lá do inferno, que eu não quero isso de pessoas. A minha luta não é contra a carne, não é contra sangue. Eu não quero que meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, não, mas que o inferno diga: aquele ali é homem de Deus, santo homem de Deus, santo mulher de Deus. Eu enviei uma tentação, ele rejeitou. Eu enviei outra tentação, eu enviei outra provocação, eu tentei fazer o mal, eu usei um
dos meus servos, porque o diabo tem os seus cavalos aqui nesse mundo. O diabo tem os seus servos aqui nesse mundo. Eu usei o meu servo para fazer o mal. O infeliz não fez o bem com o cara. O cara fez o mal, deu um calote, ficou devendo ele 15, 20, 30 mil, traiu ele, tomou a mulher dele, tomou a família dele, tomou a empresa dele, tomou tudo que era dele, e o cara ainda não orou por ele, o cara não jejuou por ele, o cara ainda no dia que ele precisava, ele abençoou o cara, estendeu a mão para o cara. Esse é semelhante ao Filho de Deus. Esse mesmo. Porque quando um dos filhos de um dos sacerdotes da época, são 7 filhos, tentaram expulsar demônios pelo Deus, o Jesus de Paulo, o diabo em manifestação, possessão demoníaca, disse: olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Eu posso querer que o mundo me reconheça e saiba quem eu sou, mas se o inferno não saber quem é você, meu irmão, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente a Deus, é complicado. As pessoas estão buscando o sucesso de todas as formas, de todas as maneiras. Meu irmão, coloque-se diante de Deus, na presença de Deus. Aquilo que tramavam para te matar, Deus vai converter em vida. Foi contratado Balaão para amaldiçoar Israel, mas não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não tem como. Você pode ler mais para frente. Lembra que foi 2 jantar? Ele foi convidado para um. No outro dia ele ia jantar com a rainha Esther e com o rei Assuero. Chegando lá, a rainha Esther falou: meu rei, se eu acho graça aos teus olhos, deixa eu falar algo para o senhor. Tem um homem querendo matar todos os meus parentes, matar todo o meu povo. Ele fez um decreto para assassinar todos os judeus, e até eu, porque eu também sou judia. O rei logo: quem é esse homem? A Esther falou: esse que está aí, ó, sentado do seu lado. Por isso que a gente tem que buscar a Deus discernimento, olhos abertos, porque às vezes quem está tramando algo está do nosso lado. Está aí, do seu lado, é Ramã. Diz a palavra, você pode ler chegando em casa no capítulo 7, que o rei já saiu furioso, foi para o jardim. O Ramã já entendeu que o negócio não estava bom para ele. Ramã já ficou, lascou tudo agora. Aí diz a palavra, você vai ler, só vou ilustrar aqui, que ele se levantou para implorar para a rainha pela vida dele. Ele se jogou, aí não sei se ele trompicou, se ele caiu, eu sei que ele caiu em cima de Esther, em cima do seu assento. Quando o rei volta do jardim, ele encontra Ramã em cima de Esther. Olha a cena. Você pode ver no capítulo 7 que ele fala assim: você ainda intentou fazer o mal com a minha mulher, abusar da minha mulher na minha casa. Imediatamente os soldados já pegaram Ramã pelo colarinho, tamparam a cabeça dele, já colocaram, parecia o Bope, o soldado do... Você pode ler lá, eles pareciam o Bope, já colocou um pano na cabeça de Ramã, já colocou Ramã na sacola, no saco preto, e bateu na cabeça dele: pede para sair. Aí um dos servos do rei disse assim: meu rei, lá na casa de Ramã tem uma forca de quase 20 metros que está lá construída. E sabe por que ele construiu aquilo? Porque
porque ele queria matar Mordecai, porque todo o reinado já sabia, ele quer matar o Mardoqueu. O rei só falou: pega ele e enforca naquela forca, né? Enforca ele lá naquela forca. Mais ou menos a nossa mensagem: o que plantamos, colhemos. É como o mundo diz aí, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Meu querido, aos olhos humanos parece que quem pratica maldade só se dá bem. Aos nossos olhos é injusto ver uma pessoa que não serve a Deus, que não teme a Deus, que desonra a Deus, que blasfema contra Deus e prospera e desfruta do bem e do melhor nessa terra. Aos nossos olhos é muito injusto. Praticamos o bem, fazemos o que é reto, e eu sempre lembro disso, querido. Fomos criados para fazer o reto, fomos criados para fazer o bem. Isso não é mérito. A gente não trair as pessoas, a gente não derrubar as pessoas, a gente não roubar, a gente não matar. Não é mérito. Eu sou uma pessoa boa, pastor, não roubo, não mato, não fumo, não me prostituo, não prejudico ninguém. Ok, continua assim, mas não é mérito nenhum. Deus nos criou para fazer o bem. Você está fazendo aquilo que Deus criou para você fazer. Você está vivendo o propósito de Deus. Continue. Não queira ser recompensado pelos homens. Deus tem recompensa. Tudo aquilo que intentar de mal para fazer para você, Deus vai converter em bênção. Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Todo mal que tentaram fazer contra José, Deus converteu em bem. Todo mal, todo mal. Vamos finalizar em Esther 10. Esther capítulo 10. Olha o que diz aí. No meu título da minha Bíblia está escrito assim: exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. O cara virou governador. Abaixo dele, acima dele, só tinha o rei Assuero. Depois era ele que governava. A história se repete, né? Foi assim com José. Da prisão a governador, de escravo a governador. Ele apenas não murmurou, não tramou a morte, não desejou: deixa um dia eu vou voltar e vou vingar dos meus irmãos tudinho. Não. Continuou fazendo o que era reto, servindo, fazendo o que era correto. No tempo certo, Deus lembrou dele, Deus exaltou ele, e assim também fará contigo. Se você hoje chegou com a sensação, ou tem vivido essa semana com a sensação que Deus te esqueceu, Ele não te esqueceu. Ele me levanta nessa noite para falar contigo. Ele não te esqueceu. Tudo está escrito no livro das ações. E quando Ele falar para os anjos o que está escrito lá de fulano, de ciclano, de Beltrano, o que eu recompensei, o que eu fiz por ele, ele está esperando.
abençoa, faz, vai lá, dá a resposta, toca na empresa dele, toca na família dele, toca na saúde dele, cura ele, opera, livra o filho, transforma. Oh, meu irmão, Deus não é injusto. Nós somos, que esquecemos tão rápido das coisas que Deus faz na nossa vida. Nós somos. Fique com essa palavra. Vamos aplaudir Jesus?